grandes mágicos começam na mágica? Quer saber? Depois da vinheta. Fala, bruxos! Eu sou o ilusionista Hideo, mágico, especialista em mágica close-up, aquela mágica bem de pertinho, mágico já há 10 anos profissionalmente e já fiz vários shows aí pelo Brasil, pelo mundo. E entre esses shows, eu fiz vários shows para artistas, até por conta disso, algumas pessoas me conhecem como o ilusionista das celebridades. E hoje eu tô com dois grandes mágicos, tem um que é grande mesmo, que é o Montanha, e o Mágico Crispim. Se apresentem aí, fala um pouquinho de vocês aí. Opa, eu me chamo Mágico Crispim, sou de Recife, Olinda, e é isso aí. Que legal, bacana. Eu sou Montanha, Roberto Montanha, né? Sou lá de Pernambuco também, mas eu já é do mundo, né, Mágico? Vem viajando aí pra caramba. E é legal, é isso aí, a gente tá na mágica já há também mais de 10 anos, né? Sendo que hoje com essa vertente diferente de trazer a mágica dentro das palestras, né? Então é muito legal, a gente tá muito mais hoje no mundo corporativo do que em festa infantil, por exemplo. Mas é mágica do mesmo jeito, né? Encantando as pessoas aí com essa arte milenar. Que legal, maravilha. E a gente vai falar um pouquinho de como vocês começaram. Assim, o Montanha, a gente estava até discutindo sobre isso, né? Você se vende muito mais como palestrante do que como mágico hoje, mas você começou fazendo mágica, você ama fazer mágica. Eu sou apaixonado, né? Mágica é uma arte assim, ela é terapêutica, ela é motivacional e eu sou apaixonado pela arte mágica. Tive que me vender mais como palestrante no posicionamento comercial mesmo, mas a arte mágica está na minha vida, né? Tá no sangue. É verdade. E o Crispim falar, a gente tava assistindo ele no palco lá, a gente ri, a gente participa da live, acho que é um negócio mágico, né? Vamos falar, né? Fala um pouquinho, como é que é? Eu vi que você faz tudo junto, né? Mas também faz show separado, como é que é? Isso. Eu já trabalho junto com o Montanha também aí há mais de uma década já. E o Montanha ele entra com a parte de oratória, né? Falando, e eu entro com a mágica fixando o conceito que o Montanha falou. É tipo um slide humano. É isso aí. Slide humano, gostei. Vou pegar, gostei do slide. Vai pegar? O slide humano, não você. Não, lógico, eu não falando de slide, cara. Não, mas Deixa que o bicho meu já pega. Então me fala, qual foi vou fazer uma pergunta, resgatar ali. Qual foi a primeira mágica que você aprendeu? Cara, você lembra? A primeira mágica que eu aprendi na vida foi aquela mágica do lencinho que some, né? Mas aí não tinha, aí a maior dificuldade assim que tinha de aprender mágica, por exemplo, a primeira mágica que eu aprendi mesmo foi aqui, ó, com isso aqui, né? Olha só que legal. 2 ligas, essa foi a primeira mágica que eu aprendi de fato. Dá pra fazer? Dá pra fazer? Dá pra fazer sim. Opa, legal. Cara, e essa mágica é muito legal porque você pega 2 ligas, chama liga na minha terra. Minha terra chama liga em Recife, o pessoal tá... O que é liga, né? Liga é elásticozinho. Liga da Justiça. Liga da Justiça. E aí tem várias mágicas que você aprende, mas essa mágica foi muito legal porque essa mágica eu demorei 6 meses e 25 anos para aprender ela. Bem fácil. Bem fácil, né? E olha só, a mágica é totalmente presa, não sai por aqui, não sai por aqui, não sai pelo meio e você vê, olha só, totalmente preso, né? Aqui, quando você faz isso, ela sai um lado e depois sai o outro. Poxa, olha só que legal. Essa foi a primeira mágica que eu aprendi. Que legal, foi uma das primeiras, não que eu aprendi, mas que eu vi. Porque eu acho que igual você, eu demorei uns aninhos para conseguir fazer essa mágica. O pessoal pergunta, essa mágica é fácil? Não é tão fácil. Não. Não é tão fácil, verdade. Eu aprendi aliás com Edson Iwasaki. Sei. Sim. É uma referência aí na arte mágica. Trazer ele para entrevistar também. E você, qual foi a primeira mágica? Cara, a primeira mágica que eu aprendi, eu usei uma moeda. Eu aprendi a primeira mágica foi com moeda. Que legal. Que é muito legal essa mágica, olha só. Tá vendo aqui a moeda? Vê aí como é massa. Ó, coloco a moeda aqui. E eu faço assim, ó. Tá no dedo e ela volta. Diga aí, velho, eu sou fera, né? Cara, Stone, né?
Foi com ele mesmo, meu amigão. Que legal, que massa, que massa. Bom, a gente tava batendo um papo, né, depois que você palestrou ali, a gente tá num evento, gente, eles palestraram, foi show demais, ótima palestra. E aí, depois quando eles saíram, a gente bateu um papo e vocês falaram sobre que vocês fazem um trabalho no hospital. E eu me identifiquei bastante porque eu fiz 2 vezes na minha carreira, 2 vezes, e eu tava falando pro Crispim que você precisa ser muito forte pra fazer esse tipo de trabalho, né? Eu fiz eu tava comentando com ele que eu entrei no quarto, e ele falou que tem até uma história parecida. Eu entrei no quarto e a mãe tava meio triste, falou, não vem aqui não. E aí eu fiquei meio, sabe quando você fica meio balanceado? E aí eu falei, não, posso tentar alguma coisa e tal? E aí ela, não, tá bom, vem aí. E aí eu fui e fiz uma aparição, acho que foi de SpongeBob, alguma coisa assim, e o menino deu risada. E aí a mãe deu risada. Aí eu fiz brincadeira, comecei a fazer mágica e tal. E aí quando eu fui embora, a mãe falou, não vai embora não, me dê a mão aqui, vamos fazer uma reza. Nossa, vamos, né? Vamos lá e tal. Quando a gente tava saindo, a gente saiu do quarto, ela foi com a gente e falou, então, obrigado, né? Fazia 6 semanas que meu filho não dava risada. Ele tava com o músculo enrijecido aqui, então tudo que ele fazia no rosto, assim, dava risada e tal, doía. E aí aquilo me marcou muito. E logo depois desse momento, assim, a gente foi para outros quartos e tal, e eu percebi que a gente precisa ser muito forte mesmo para fazer esse tipo de trabalho. Cara, é uma missão, né, cara? É uma missão de vida que... Vocês fazem ainda? Sim, Falei pra ele, bastante. ontem, a história qual é o nome dele, do Procap? Que ele também não estava sorrindo, que ele desceu para assistir a gente, todo aquele aparato. Sim, Estava contando para ele. Sim, não lembro o nome da criança agora, também mas não assim, lembro o nome. foi bem emocionante porque a gente fez a brincadeira lá e ele não podia ir porque ele estava na UTI. Né? Então, mas ele pediu muito aos médicos, e os médicos levaram, parecia um aparato de guerra, sabe? Aparelho pra caramba. E aí quando ele chegou lá para ver a palestra, ele deu um sorrisinho de canto de boca. E a mãe dele falou que ele não sorria 6 meses e tal, e a gente ficou muito emocionado. A gente foi embora e eu perguntei a ele qual era o maior desejo que ele tinha, né? Ele falou que o maior desejo dele era não fazer a cirurgia, que ele ia fazer no outro dia. Ele já tinha feito mais de 5 cirurgias no coração e o médico falou que não tinha nem espaço para ele costurar mais. Não sabia nem o que fazer, né? É verdade. E a gente foi embora, né? E aí, tipo, algumas horas depois, alguém ligou pra gente falando que o garoto havia falecido. E pra gente foi muito difícil, né? Porque a gente... Eu gosto de contabilizar os milagres, né? Eu gosto de contabilizar as coisas que a gente vê, de fato, que são resultados positivos. Mas naquele dia, eu aprendi uma coisa muito bacana no nosso projeto social. É de que a nossa missão é fazer as pessoas sorrirem. Então, naquele dia, por mais que tenha sido um dia muito triste para a família dele e para a gente também, a nossa missão foi cumprida, sabe? Tirar um sorriso de uma criança que não sorria há muito tempo. Foi triste, assim, triste, mas eu acho que essa é a missão, sabe? Uma vez eu escutei alguém falando que eu não preciso saber quem vai... um agricultor, quando planta um alimento, quando planta uma fruta, um legume, o que for, ele não precisa saber quem vai comer. Ele só precisa plantar a melhor fruta dele. Então, o projeto é muito isso, sabe? A gente dá o nosso melhor. A gente entra numa UTI, a gente entra numa enfermaria para fazer as crianças e os familiares sorrirem e esquecerem um pouquinho da doença naquele momento. Essa é a nossa grande missão. Massa, cara. Demais, hein? Pô. Tá quase caindo uma lágrima aqui, porque esse tipo de projeto é muito legal. Então, mas para quebrar o padrão, né? A segunda mágica, a primeira foi passar, né? E a segunda foi essa aqui, ó. Não passa em cima, não passa embaixo, não passa do lado. Mas quando você junta assim, olha que legal, dá um sopro. E olha o que acontece. É fera. É brincadeira? Que legal, que maravilha. E me fala um pouquinho como é que você entrou no mundo das palestras, como é que foi assim? Cara, mudando um pouquinho, né? É muito legal isso, porque eu já fazia mágica, a gente viajava já, fazia um show de mágica, e eu sentia que estava faltando alguma coisa, nessa missão de ajudar as pessoas, sabe? Com uma palavra. Eu notava que quando eu falava alguma coisa, eu sentia que as pessoas vinham falar depois, que foi bacana. E aí teve um dia que eu estava lá em Pernambuco, na estrada, e aí eu encontrei o Rafael Baltresca. Né? E aí um abraço pro Baltresca. Aí eu cheguei assim, perguntei, cara, eu sou seu fã e tal, curto lá, aprendi a fazer mágica com você também. E aí eu falei, você veio fazer show aqui? Ele falou, não, eu vim fazer uma palestra. Isso faz uns mais de 10 anos, eu acho. E aí ele falou, fazer uma palestra? Como é que é isso? Ele falou, eu vim fazer nas baterias Moura. Aí eu falei, que legal. Aí eu fui procurar saber o que era que ele fazia e eu disse, cara, é isso que eu quero fazer.
E aí foi quando eu comecei a estudar, comecei a trazer conteúdo para passar para as pessoas. E aí foi muito legal quando eu subi no palco da Bateria Moura, depois de alguns anos. E eu lembrei exatamente daquele dia, sabe, que eu estava lá com o Baltres. Então, o Baltres, que aí ele não sabe, mas ele foi responsável, pelo menos para me dar a informação de que era uma palestra com mágica, se era possível fazer palestra com mágica. E são 13 anos, né, que a gente está junto e 10 anos que a gente vem fazendo palestra aí pelo Brasil todo. E é muito legal, fico muito feliz, de verdade, sabe? Legal, hein? Que maravilha. Mas me fala, você também, nas palestras, só faz mágica, você também faz alguma coisa? Como é que é a dinâmica? Porque eu vi que vocês têm uma sinergia, né? Vocês fazem mágica, ou trabalham junto há muito tempo, mas vocês têm uma sinergia que é absurda. Quando você estava contando a história e você entrou para fazer a mágica, assim, eu quase chorei, assim, de verdade. Falar com o Gelson. Como eu falei, né? No começo aí, eu entro nos momentos lúdicos, né? Trazendo também o sorriso pra galera, esse meu jeito assim de ser. Ficou aqui. Esse jeito assim. Ele é o cara mais feliz do mundo. Como eu falei, né? O slide, né? O slide humano, trazendo também um pouco da mágica, fixando os conceitos que ele fala e levando também a alegria, tirar um sorriso de alguém da plateia, chamar alguém para participar também ali naquele momento. É bem marcante, bem legal. O palco é minha droga. Acho que é a droga de todo mundo. Você sobe no palco, parece aquele negócio, né? É verdade. E é muito legal, assim, eu e o Crispim a gente se encontrou pela primeira vez no hospital, né? Como algumas pessoas já conhecem essa história. Mas a gente se encontrou artisticamente no palco de um hospital também, né? Depois que a gente começou a fazer junto. Então, eu lembro como se fosse hoje, assim. A gente estava em cima do palco lá no Procap, mandar um abraço pro pessoal do Procap lá de Pernambuco, que é o Hospital do Coração, referência Norte-Nordeste. E a gente estava na ala pediátrica e a gente subiu no palco do auditório, tava as crianças tudo lá, e com um balão de oxigênio e tal, um negócio bem... E eu lembro que quando a gente entrou pela primeira vez no palco junto, cara, parecia um negócio de filme. Tipo assim, o tempo parou. As pessoas ficaram em câmera lenta. E eu olhei pra Crispim assim, e, tipo, começou a tocar uma música de amor, eu comecei a me arrepiar, sabe? Eu disse assim, cara, que é isso, cara? Me apaixonei à primeira vista por um homem. É mentira. Não, cara, foi impressionante isso, assim, sabe? Aquele dia, assim, foi algo realmente, assim, místico, algo realmente espiritual. E a partir daquele dia a gente não se separou mais nunca. Vou falar pra vocês, o tempo, a gente fica, acredito que dos 100% que a gente fica junto, 80% a gente fica junto e 20% a gente fica com a família da gente. É bem assim, cara. Bem assim. A gente virou família, né? Muito mais. Na verdade, ele é minha esposa, né? A gente é um casal, que se não dá nada certo, a gente se junta mesmo. Pelo menos já tá acostumado um com o jeito do outro. Então, assim, que não tem briga, assim. Não tem briga. A briga da gente dura segundos, sabe? Então, assim, a arte mágica me proporcionou cura, a arte mágica me proporcionou alegria, a arte mágica me proporcionou resgate, harmonia. Eu sou muito grato à arte mágica por tudo que vem acontecendo na minha vida. Se não fosse a arte mágica, eu não tinha conhecido o Crispim, não tinha começado esse projeto, não tinha saído, por exemplo, de uma depressão. Hoje não estávamos aqui, não estaríamos falando com você. Então, a arte mágica não é só uma arte de proporcionar coisas que somem e aparecem, ela também proporciona a realização de sonhos, a concretização de desejos. Então, assim, a arte mágica na minha vida hoje é tudo. Assim, não seria eu se não tivesse a arte mágica. Demais. Eu gosto de pensar nisso também, porque vira e mexe, eu penso assim, por exemplo, o Beraldi, né, que é o grande mentor aí do YouTube, eu não teria conhecido ele se eu não tivesse feito uma mágica para ele. Então eu gosto muito de pensar na mágica como a conexão com as pessoas, né? Eu não teria talvez me conectado com Ventura, né? O Ismael de Araújo foi uma conexão também nesse meio tempo. E aí não teria me conectado com vocês ali, né? Cara, e o que você fez hoje no palco, né, velho? foi massa. Cara, é engraçado que eu tava falando pra ele que os mágicos conhecem os truques, né? E quando o cara não conhece, o cara fica doido pra conhecer, ele só volta a viver depois que ele sabe como é que é o truque. Mas assim, eu sei exatamente a técnica que ele tava usando, mas a forma com que ele fez eu ficar assim, cara, vidrado. Parecia que era a primeira vez que eu tava vendo assim. E era a primeira vez que eu tava vendo, porque a forma com que ele fez é a única dele e ninguém tem igual. Então por isso que eu digo que não tem concorrente, tá? O Lisou já disputado montanha, é isso, meu Deus do céu. Muito bom. Bom, gente, mas vocês têm canal no YouTube também ou não? Sim. Legal, ó, vou deixar na descrição, mas antes da gente finalizar,
eu queria fazer uma pergunta para vocês indicar, você indicar pelo menos, sei lá, uma referência mágica, 3 referências, pra galera que às vezes quer aprender um pouquinho, quem que foram as referências de vocês, ou são as referências de vocês, pelo menos umas 2 aí, pode ser? Ah, sim, lógico. Deixar pra galera ali. Tem muita gente no mundo, né? Tem muita gente fora do Brasil que faz muito sucesso, mas tem muita gente aqui no Brasil que é referência, né? Então, assim, tem um cara que ele não faz mais curso de mágica, mas foi uma grande referência na minha vida, que foi o mágico Ângelo, né? Então, assim, o Ângelo, cara, eu comecei a aprender a fazer meus primeiros movimentos com moeda com o Ângelo, porque ele tinha uma técnica mais fácil, sabe? Assim, era uma coisa mais... Ele ensinava bem legal. Então, assim, ele é uma grande referência. Assim, quando eu comecei a ver mágica, ele é uma grande referência. Eu tenho uma outra grande referência, que é a referência do Crispim também. A gente vai poder falar de outra referência dele, que é o Mágico Axton. O Mágico Axton de Recife não era muito conhecido, mas ele foi nosso mestre. Entendi. Então, assim, ele faleceu há 2, 3 anos atrás e ele foi um dos grandes entusiastas da mágica no Brasil. Sabe o que esse cara fazia? Ele saía pra Europa e ele comprava equipamento mágico, por exemplo, tipo, um exemplo, serrar a mulher no meio. Ele comprava esse equipamento, ele não usava. Ele dava para os mágicos construírem igual. Cara, então assim, os equipamentos que a galera não tinha grana para comprar, ele trazia para a galera construir. E ele foi um grande entusiasta da mágica em Pernambuco, criador do Clube Mágico do Recife, sabe? E esse cara foi uma grande referência na minha vida de humildade na arte mágica e de conhecimento. O Crispim aí é o cara que consome mais mágica no mundo aí, eu acho, cara. Bom, falando de referências, eu tenho o Ângelo também, o Rian Rodrigues. Isso, o Rian Rodrigues. É top. Foi um cara que me iniciou na mágica. Um cara muito top, o cara é fera. Ele fez o ritual lá em você, né? Iniciação da mágica. Tem esse ritual. O Axton, como o Montanha falou. Tem também o Mr. Salles. Cara, a galera da velha guarda de Pernambuco. O Lugon, o Mr. Dennis, enfim. Tem essa galera lá de Recife que é referência e eu recomendo. É muita gente, né, cara? Baltrês, cara. Verdade. Referência de mulher na mágica, tem a Mágica Dini também, que ela é a referência na mágica do Brasil, quando se fala em mágica com mulher. Tem poucas mulheres fazendo mágica, né? Então, assim, ela é uma referência, né? Eu lembro da foto do perfil dela, que agora ela virou física, então não tem mais, era bola zumbi, assim, sabe? Mas agora ela tá top. Não sei se você viu o Instagram dela. Assim. Não vi, a última eu não vi. Cara, muito top, velho. Tá melhor do que a bola zumbi. Tá melhor que a bola. Muito bom. Cara, primeiro eu queria agradecer de verdade. Primeiro subir no palco que vocês subiram. Muito legal. Vocês estarem aqui gravando comigo. Então, legal. primeiro vou dar um abraço, assim, obrigado mesmo. A gente que agradece. Falou, Obrigado. foi massa. E vou deixar qual que é o canal de vocês, fala aí. Roberto Montanha, todas as redes sociais é Roberto Montanha também. Se inscreve lá, dá uma força. O meu é por dentro da cartola, Mágico Crispim. Vai lá, se inscreve. Legal. Eu tô com 529 inscritos. Muito bom. Não é 1000 não. É muito bom. 529 Vai chegar no inscritos. vai chegar Mas no não, meu, começa tá? assim, começa assim. Começa, né? É. Igual a Dani falou, né? Legal. Isso. Ó, e entra lá no meu canal e assiste os filmes que tá no YouTube, porque eu sempre tive o sonho de ser ator. Cara, aí ninguém nunca me chamou pra ser ator. Aí o que eu fiz? Eu fiz o filme. Aí eu me coloquei no filme onde eu quis. Então vai lá e assiste o filme que eu sou E ator. você, o que você é? Eu sou galã, eu sou o cara roteirista, que não morre, eu sou roteirista, eu sou diretor, E eu eu sou também. financiador. E o Mágico Crispim tá lá também nos filmes. Que legal. Estrelando o Mágico Crispim. Precisando de um japonês. Muito legal. Não, mas maravilha. Vou deixar na descrição Uau. todas as redes sociais de vocês pra legal. galera. Ó, segue aí, Valeu. curte aí. Lembra de ativar o sininho, se inscrever pra receber tudo de primeira mão. Segue eles, se inscreve e comenta aí pra ver o que vocês estão achando aí do vídeo, de tudo, porque aí é o feedback pra eu saber se eu tô no caminho certo. Legal? Tamo junto. Então, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, gente. Show. Valeu.